seleção brasileira faz hoje à noite contra o Uruguai o jogo mais importante do Grupo B da Copa América. Confirmaram 12 acertadores, cada um vai receber 11 milhões de cruzeiros. Hoje acontece um grande espetáculo no céu, o eclipse total do Sol, o maior dos últimos 20 anos. O dia vai virar noite no Havaí, México, Colômbia, América Central e em parte do Brasil. O maior número de cientistas estará na ilha de Mauna Kea, no Havaí, onde existe um dos maiores observatórios do mundo. Mais de 3 bilhões de pessoas vão poder acompanhar pela televisão este fenômeno raro. O eclipse vai acontecer no momento exato em que a Lua passar entre a Terra e o Sol. É como se a Lua lentamente começasse a encobrir o Sol. Neste instante, a Lua projeta na Terra uma grande sombra circular, que vai transformar o dia em noite por alguns minutos em algumas regiões da Terra. O espetáculo do céu se transforma num show na Terra. O governo de El Salvador decretou feriado nacional para que a população se prepare para ver o fenômeno. No México, o trabalho vai ser suspenso durante meia hora. A Assembleia Legislativa do Panamá interrompeu uma sessão sobre a repressão ao tráfico de drogas só para que os parlamentares também assistam ao eclipse. E no Havaí, milhares de turistas ficam a postos para acompanhar a mágica passagem da Lua entre a Terra e o Sol. Os turistas chegam de vários países, principalmente dos Estados Unidos. O Havaí é um dos melhores lugares do mundo para se ver o eclipse. Muitos turistas trouxeram lunetas e binóculos e alguns até montaram postos particulares para a observação do fenômeno. A ilha se prepara para o eclipse como se o espetáculo do céu fosse um grande show de rock, com vendas de camisetas, cortes de cabelo e comidas especiais. Tudo no estilo eclipse. Na ilha vulcânica Mauna Kea, o melhor ponto de observação, 78 telescópios já apontam para o céu. Agora só resta esperar que as nuvens não cubram os 7 minutos do show que a Lua vai dar ao passar entre o Sol e a Terra. Veja agora as regiões do Brasil em que vai ser possível ver o eclipse. Vai escurecer no centro do Amazonas, sul do Pará, norte de Mato Grosso e sul do Tocantins. Se não tiver muitas nuvens, as estrelas mais brilhantes vão poder ser vistas. No Brasil, os melhores lugares para se ver o eclipse são no Amazonas. Na cidade de Tefé, o eclipse vai começar às 3h34 da tarde. E na cidade de Manicoré, às 3h39. Em Brasília, o eclipse vai ser parcial, mas vai dar para ver bem, 92% às 4h53. No Rio, vai ser possível ver 45% do eclipse e em São Paulo, 60%. Nas duas cidades, o horário vai ser o mesmo, às 4h56. Por causa da posição da Lua em relação ao Brasil, o eclipse no país vai durar mais ou menos 4 minutos. 4 minutos. Este é o tempo que os astrônomos brasileiros vão ter para tentar desvendar os mistérios do céu. No Brasil, a maior concentração de astrônomos é nas cidades de Tefé e Manicoré, no Amazonas. Mas muitos cientistas estão prontos em São Paulo para ver o espetáculo. O eclipse parcial não diminuiu o interesse dos astrônomos e estudantes que ficaram em São Paulo. No Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, os professores passaram a manhã se preparando para a hora do eclipse. Em todo o Brasil, milhões de pessoas vão parar hoje à tarde para ver o eclipse. Para a gente que é leigo, vai ser um grande espetáculo. Mas para os astrônomos, esse eclipse vai ser uma importante fonte de pesquisa. É uma oportunidade rara que eles vão ter para conhecer melhor e estudar com detalhes a coroa solar. Nos lugares onde o eclipse for total, a coroa solar vai ficar assim, um disco luminoso em torno da Lua. A coroa solar tem características que não são totalmente conhecidas, como a sua composição química em detalhes, a estrutura do seu campo magnético, as suas variações de luminosidade. Tudo isso não é normalmente visível a olho nu durante o Sol normal. E tudo isso vai ser visível durante o eclipse, uma vez que o disco do Sol vai estar encoberto pela sombra da Lua. Como observar com segurança o eclipse solar? O repórter Marcelo Canelas está no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, que é o mais antigo da América Latina. Marcelo. Os equipamentos especiais do Observatório Nacional já foram deslocados para os municípios de Tefé e Manicoré, no interior do Amazonas, onde o eclipse vai ser total e os astrônomos vão ter uma condição ideal de observação. Mas qualquer pessoa pode observar o eclipse, mesmo que parcial, em várias partes do país. Basta ter alguns cuidados com a segurança.
você não deve usar binóculos, lunetas, óculos escuros e muito menos olhar diretamente para o sol, porque você corre o risco de ficar cego. O bom mesmo é pegar uma chapa de raio-x ou então vários negativos de máquina fotográfica comum, podem ser usados mesmo, desses que você tem em casa, e colocar uns sobre os outros e observar o eclipse com absoluta segurança. Se o tempo estiver bom na sua região, você vai ver um bonito espetáculo. Marcelo Canelas, do Rio de Janeiro. Será que o tempo vai ajudar a quem quer ver o eclipse do Sol? A repórter Andréa Boni fala ao vivo do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília. O tempo vai ajudar principalmente na região centro-oeste. Em Brasília e Tocantins, por exemplo, vão aparecer pouquíssimas nuvens. No norte de Mato Grosso, o tempo vai estar parcialmente nublado, mas vai dar para ver o eclipse. Já no centro do Amazonas, inclusive nas cidades de Tefé e Manicoré, locais onde o eclipse vai ser total, será mais difícil ver porque o número de nuvens será maior. Já no sul do Pará, pode até chover. E no Rio e São Paulo, há poucas chances de se ver o eclipse. O tempo vai continuar nublado por causa de uma frente fria que veio do Pacífico e chegou nos dois estados. Andréa Boni, de Brasília. Esse eclipse acontece numa fase em que o Sol está em grande atividade, com muitas explosões na superfície dele. E da Terra, nós podemos captar o som dessas explosões. Você vai ouvir agora estes ruídos, o barulho do Sol, gravado pelo astrônomo Torres de Castro, de São Paulo. Pois é, mas hoje, durante o eclipse, o barulho do Sol vai ficar abafado. É que a Lua vai funcionar como um escudo. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Jornal Hoje. Oferecimento Deplar, revelação e filme, qualidade que todo mundo vê.